A tentação é uma grande oportunidade de você crescer em Cristo Jesus, amém? Jesus foi tentado, a palavra diz, em tudo ele foi tentado, porém sem pecado. Mas eu quero ler logo o texto-chave aí, coloca aí na tela, por gentileza, na RA, na Bíblia Viva. Eu vou ler o versículo-chave, é o 12, e ele fala que é bem-aventurado quando passares por várias tentações, que também no grego aí é provação, é teste, é quando Deus está atestando a tua fidelidade. Ó, isso aqui, viste o meu servo Jó, como é homem temente, né, fiel. Quando a gente é tentado, não é que Deus quer lançar a gente na derrota, na queda, não, é porque Ele quer atestar e afirmar que eu e você somos fiéis. Diga, toda tentação é uma oportunidade que Deus está me dando para dizer para Satanás: o meu servo é fiel, é leal, amém? Você não vai ceder à tentação, pelo contrário, você vai crescer e dizer: Satanás, eu sou fiel, e o meu teste de fidelidade, eu vou ser aprovado, e eu vou estar ali intacto, porque o meu Deus vai me fazer crescer na hora da tentação, da provação. Então, acerca das provas e tentações, Tiago capítulo 1, a gente vai ficar no versículo 12, mas eu quero ler esse texto, porque ele será o pano de fundo, para a gente refletir aqui alguns pontos importantes, sobre como eu vou crescer na tentação, como que eu vou, numa situação tão frágil que eu sou colocado ali, né, e tentado a desobedecer a Deus, a me inclinar para a minha vontade, para a minha cobiça, como que naquele momento tão ruim, tão dramático, eu posso fazer aquilo ser uma plataforma para mim ter uma vida vitoriosa e crescer em Deus, amém? Então o Tiago, ele está falando aí para os judeus, para a igreja, ele está dizendo assim, acerca das provas e tentações. Meus irmãos, tente por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Versículo 3, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Versículo 4. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Uma pausazinha aqui. A tentação, irmão, é para aperfeiçoar. A provação, os testes é para aperfeiçoar o nosso caráter segundo o padrão de Cristo. Amém? Quando a gente está sendo tentado, quando a gente está sendo provado, quando a gente está sendo testado, que tudo é a mesma coisa, é porque Deus quer formatar em mim e em você o caráter de Cristo. Que tipo de caráter é esse, pastor? O caráter das bem-aventuranças, daquele filho de Deus. O caráter, quando Paulo descreve ali os frutos do Espírito, é aquele caráter que tem que ser forjado dentro de mim na hora da provação, na hora da tentação, na hora dos testes, das tribulações da vida. Aí Tiago está dizendo, ó, ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, ou seja, maduros, amadurecidos, crescidos no caráter de vocês. E aí, em nada deficientes. Versículo 5. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedido. Querido, Deus vai derramar sobre a minha vida e sobre a tua vida sabedoria nessa noite. Quantos querem receber sabedoria? Senhor, eu preciso de sabedoria para me vencer as tentações, as tribulações, as provações. Deus vai derramar hoje uma unção de sabedoria na minha vida e na tua vida, para a gente saber administrar as questões difíceis, extremamente complexas. Você vai ter saídas simples em nome de Jesus, amém? E aí versículo seguinte, aí versículo 6. Peça porém com fé, em nada duvidando,
pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. E aí, um caráter de Cristo forte, de fé. Amém? Diga, eu vivo pela fé. Eu não sou que nem a onda do mar não, que uma hora creio, outra hora não creio. Não, eu creio. Mesmo quando eu estou passando pelas tribulações, provações, tentações. E aí, versículo 7. Não supõe esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Um homem sem fé, né? Versículo 8. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Isso fala de um homem imaturo. Isso fala de um homem com um caráter de menino. Eu não estou falando aqui de questão cronológica. Eu estou falando de maturidade. Tiago está afirmando a necessidade de eu ter um caráter firme. Amém? De um caráter seguro. Ninguém confia em pessoas que têm ânimo dobre. Uma hora quer, uma hora não quer. É uma pessoa que não vai chegar a lugar nenhum. E isso é uma das maiores tentações da vida que a gente tem que vencer. É do ânimo dobre, de desistir e entrar no ciclo da desistência. Começa, não termina. Começa e não termina. Começa e não termina. Ânimo dobre. Por isso que você não tem que ser guiado pelos problemas, nem pelas circunstâncias. Você tem que ser guiado com maturidade por um propósito. Amém? Não é por uma emoção, por uma empolgação, mas por uma missão, por um encargo, por um comissionamento. E é isso que Deus está nos querendo. A gente vive nessa tentação de viver de empolgação, de viver de momentos. Mas Deus está derramando hoje, em nome de Jesus, sabedoria. Não vou viver de momento não. Eu não vou viver de só quando eu tenho desejo, eu vou fazer. Não vou fazer o que tem que ser feito. Amém, queridos? Porque nosso desejo ele é muito fraco. A gente não pode viver de desejo. A gente tem que viver de missão, de propósito, de responsabilidade, irmão. Muitas coisas na vida que diferenciam os imaturos dos maduros é que os imaturos só fazem, eles acham que vão conseguir viver fazendo só o que quer. E os que amadureceram, meu irmão, tem que fazer o que tem que ser feito. Essa é a vida. Amém? E aí, Tiago está descrevendo homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Eu quero declarar que vai vir uma unção de constância na minha vida, na tua vida, amém? Que a gente vai começar e vai ali, quando todo mundo desistir, você vai continuar e você vai chegar a um bom termo, a um bom futuro, a um tempo de conquista, de não, eu vou começar, vou continuar e vou concluir, amém? Eu não vou só começar, eu vou continuar e eu vou concluir, em nome de Jesus. Amém, queridos? Quando você recebe essa palavra, eu declaro que você vai começar, continuar e concluir. Você vai ter um ânimo firme, um ânimo determinado em nome de Jesus. Versículo 9. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade. Aí Tiago está falando aí de identidade, irmãos. Tu é condição humilde, muitas vezes lá de uma classe social baixa. Ele está dizendo aí, ó, tu não vive da tua condição social, tu vive da tua identidade. Considere-se o quê? Glorie-se na sua dignidade. Você não é o que você tem, economicamente falando. Você é o que você é. Você é o filho de Deus, amado do Pai, amém? Aí ele vai para outro tópico aí, vai lá, 10. Versículo 10. E o rico, na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Aí ele abate todo o status quo social. Ele diz, o rico, tu é insignificante, tu vai passar como a erva. Não confia nas coisas materiais. Tem muita gente apegada, irmãos. Eu vou fazer um ponto aqui. Um
um parêntese. Domingo, meu sogro partiu, vocês viram, né? E tem uma palavra que está queimando dentro de mim há algum tempo. Falei isso lá no GC. Duas fases da vida que são ignoradas por uma geração materialista, consumista, que impera a mesquinharia. É a fase da infância. Muita gente perde essa riqueza da infância. Bota o filho para ser na creche de maneira prematura. Aí bota uma babá para cuidar. E aquela infância passou. E aquela riqueza foi perdida. Por quê? Porque criança não colabora. Criança, nessa visão consumista e materialista, só dá despesa. Preocupado só, rico, tu é insignificante. Mas eu sou milionário, irmão, porque eu cheirei meus filhos, eu babei meus filhos, desde a infância, desde quando saiu eu estava lá. Até hoje, não gosta mais, mas eu estou lá babando. Porque não tem riqueza maior do que você curtir seu filho na infância. Eu não estou querendo ser também injusto com quem tem que ralar mesmo para suprir a sua família. Mas eu quero que você faça uma ponderação na seguinte questão. Teu trabalho é importante, mas aquele tempo que tu tem ali, cara, fica com o teu filho, porque ele vai crescer e já era, é rapidinho. E uma outra fase da vida que é uma riqueza que é perdida, irmão, é a fase idosa. Por quê? Porque a gente vive numa sociedade mesquinha, materialista, interesseira. E o idoso dá trabalho, tem que ser cuidado, tem que ser acompanhado. E aí o cara, em vez de ir lá acompanhar, paga uma cuidadora, bota no asilo, mas esquece que ali tem riqueza. Riqueza do idoso, irmão, de ouvir idoso, meu irmão, é um ente sagrado. E eu estou falando isso porque isso eu ouvi, isso impactou meu coração. Eu já tenho esse sentimento de querer valorizar essas duas fases da vida, tanto a infância quanto os idosos. Mas eu queria pontuar isso para você, porque é muito fácil, irmão, a gente deixar, vai para lá, menino, só dá trabalho, só dá custo, mas não é isso. Você conversar com uma criança, você dialogar com ela, meu irmão, isso aí vai ficar gravado. Eu falo isso porque o meu sogro foi um cara bacana. E eu não conheci ele quando eu casei com a Cris. Conheci ele, eu era um adolescente que tinha uns 14 anos. E ele era um cara muito bacana. Bora assistir filme, DVD, assistia DVD com ele. Eu nem falei aqui, né? Mas eu era um menino ali, pô. Ele pegou a chave do carro dele e deu para... Eu aprendi a dirigir. Tinha habilitação, mas não sabia. E ele me dava o carro para me andar. O carro, ele não dava valor às coisas materiais. Ele gostava dos carros dele, mas ele deixava as pessoas usarem. E eu lembro quando eu fui ser pai, que eu era um menino sendo pai, ele chegou comigo, não esquenta não. A gente vai cuidar, vai dar... Ele passou uma segurança que eu estava me tremendo. Parecia não sabia o que fazer, aquela experiência. Ele disse, não esquenta não. A gente vai resolver isso aí. Vai dar certo. E eu nunca tinha sustentado nem a minha vida, imagina sustentar. E ele passou essa segurança. Pagou o parto da Esther lá no Santo Alberto. Fez tudo o que ele podia. Aí veio depois o Davi. Aí lá vai eu. Me desestabilizei de novo. E aí E a gente não era de ficar naquela conversa, mas as conversas pontuais me deixavam em paz, entendeu? Meu irmão. Então, eu falando lá no dia lá do culto fúnebre, né? Falando lá,
que é, a gente não tem que ter dívida com idoso nem com criança, irmão. A gente tem que pegar essa riqueza e usufruir dela. Amém, queridos? Quantos estão? Por isso que Tiago está dizendo aí, é rico, tu é insignificante. A gente vive correndo atrás de riquezas materiais, e tem tanta riqueza dentro de nós, irmãos, diante de nós, que não é material, mas que é imaterial e que não tem dinheiro no mundo que pague. Momentos, olhares, atenção. Não vá cair na tentação da loucura desse mundo. Olhe nos olhos da pessoa que você está convivendo, porque tudo é passageiro. Tá aí, ele está dizendo, é como, porque ele passará como a flor, e a flor da erva é murcha, acabou. Mas quando você olha, quando você beija, eu fico em paz. Quando era aniversário dele, eu ia lá dar um abraço, dava um beijo nele e dizia, eu lhe amo, seu Valquimar, isso é muito importante para mim. E isso eu não tenho dívida na minha alma, sabe? Isso é coisa simples, mas isso é riqueza. E ele, do jeitão dele lá, ele recebia aquele afeto. E quando eu cheguei lá, foi muito forte isso. Dona Arminda estava lá fora, e aí ela disse, ele viu Jesus, Jesus estava chamando ele. Ele viu Jesus, e ele te chamou, Agno. Ele chamou Agno para orar por mim. E eu fiquei... Aquela hora acabou toda a agonia da minha alma. Eu digo, meu irmão, ele viu Jesus e me chamou para orar. Estou com muita moral, hein? Mas o que eu quero te dizer, querido, às vezes a gente fica tão apegado a coisas. Diga assim, eu tenho que segurar as coisas que Deus me dá de mão aberta. Tudo que Deus te der, querido, segure de mão aberta. Não se apegue. Segure, está aqui, Deus te deu, segure de mão aberta. Se eu quiser tirar, tire, Senhor. Se eu quiser me dar mais, me dê. Se eu quiser me dar menos, me dê. Mas eu estou aqui livre. Nada vai me segurar, nada vai me prender. Amém, queridos? Tudo passa. Tudo é como a erva, como a flor. Murcha e acaba. Mas você tem riquezas que não tem nada nesse mundo. De momentos, amém? Poderosos. Aí, eu quero chegar lá, 11. Porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Ele não está falando contra a riqueza, irmãos, mas ele está dizendo assim, meu irmão, se tu fica focado só em coisas materiais, querendo acumular bens, tudo isso aí vai virar, eu já falei aqui, né? Tudo isso vai virar sucata, irmão. O melhor carro do ano hoje, daqui 5 anos ele vira sucata, daqui 10 anos ele vira sucata. A maior TV do mundo daqui, algum tempinho já vira uma coisa obsoleta. Tudo é passageiro, tudo murcha. Mas as pessoas, irmãos, eu quero declarar que nós vamos amar pessoas e usar as coisas, amém? Esse mundo, ele usa as pessoas para adquirir coisas. Mas Deus diz, ama as pessoas e usa as coisas, amém? É esse o padrão do céu. E aí o versículo chave, 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, que também na Bíblia Viva é tentação. Porque depois de ter sido aprovado, eu quero declarar que você vai ser aprovado na tentação, na provação, na tribulação. Você vai ser aprovado e receberá a coroa da vida. Ah, queridos, isso é coroa incorruptível, amém? Essa é a coroa imarcessível da eternidade. Receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Olha o ponto do amor aí, queridos. Quando a gente ama Jesus, irmãos, a gente vai receber a coroa da vida. Eu vou amar Jesus mais do que minhas cobiças, mais do que os meus desejos, mais do que as circunstâncias. Eu vou amar Jesus e eu vou receber a coroa da vida. Que isso que é imperecível, queridos. Versículo 13, aí ele vai falar de tentação agora. Ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta.
Aí ele vai continuar, 14. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Aí, queridos, é o nosso teste maior, a tentação. A maior vitória que alguém pode ter é vencer a si mesmo. Diga assim: a maior vitória que alguém pode ter é vencer a si mesmo. E aí, Tiago está destrinchando isso. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Versículo 15. Então a cobiça, o desejo, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Versículo 16. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Versículo 17. Agora, olha o contraponto aí. Ele está dizendo: tentação não vem de Deus. Se você vencer a tentação, tentação não é pecado. Mas se a cobiça for te envolvendo e der à luz o pecado, o desejo for consumado, aí, querido, vem a morte. Mas aí ele faz um contraponto, ele diz: não vos enganeis, meus amados irmãos. Aí versículo 17, que é um versículo que queima dentro de mim. Toda boa dádiva, se você vencer a tentação. Ai, foi Deus que fez isso. Foi não, foi a tua cobiça. Mas se tu vencer a tua cobiça, tentação, toda boa dádiva, todo dom perfeito, versículo 17, são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Versículo 18. Pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Aí, queridos, é aquele ponto que a gente falou, como vencer, transformado pela provação. É vencer a mentira desse mundo, a mentira de Satanás, a mentira das nossas cobiças, nossos desejos, com a verdade de Deus. Amém? E aí eu queria só pontuar aqui algumas questões importantíssimas. Primeiro, toda tentação é uma oportunidade de você demonstrar a sua fidelidade a Deus. Diga para o seu irmão: toda tentação é uma oportunidade de você demonstrar a tua lealdade a Deus. Toda tentação é uma escolha. Você pode escolher: vou amadurecer espiritualmente, vou vencer isso aqui. Vou transformar cada tentação em uma oportunidade para fazer aquilo que é certo. Você sabe ali, tentação, irmão, para cada um é uma. Não dá para mim dizer aqui, ó, todo mundo é tentado nesse quesito aqui. Não, cada um tem uma área que o diabo sabe e que Deus aposta em mim e em você, para a gente demonstrar que a gente cresceu espiritualmente. E na hora que é para a gente fazer a vontade do mal, fazer aquilo que é mal, a gente vai dizer: não, eu vou me aproximar daquilo que Jesus disse: Satanás, arreda-te de mim, porque está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Se tu é filho de Deus, tu está com fome, tu quer comer, transforma essas pedras em pão. Satanás, eu sou filho de Deus, e filho de Deus não vive só de comida física, mas vive do sustento espiritual da voz de Deus. Amém? E aí a gente vai entendendo, queridos, que a tentação é uma oportunidade de desenvolver o nosso caráter. Cada escolha que nós fazemos de resistir o pecado, quando você está tentado por uma possibilidade de pecar, de mentir,
de cometer imoralidades, de cometer os pecados da carne. Cada uma dessas tentações é uma oportunidade de você dizer não para o pecado e se aproximar mais do caráter de Cristo. Cristo renunciou à sua própria vontade para estabelecer a vontade de Deus na vida dele. Amém? E aí, quanto mais você diz não para a carne, você diz sim para o Espírito Santo. E aí você vai manifestar o caráter de Cristo através do fruto do Espírito Santo. O Espírito Santo vai te dar a condição de você suportar aquele desejo para você manifestar o caráter de Cristo. E aí o fruto do Espírito, quais são as qualidades de Cristo? Em segundo lugar, quais são os frutos do Espírito? Os frutos do Espírito são a qualidade de Jesus Cristo. Eu quero ser um discípulo de Jesus, então eu tenho que ter Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, fidelidade, domínio próprio. Então, quando você começa a vencer a tentação, você começa a crescer nos frutos do Espírito. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. É uma guerra interior. Eu e você vivemos isso. Não tem ninguém fora desse combate. Carne, tentação. Fruto do Espírito, santificação, caráter de Cristo. Amém? E aí você vai desenvolvendo gradualmente o fruto do Espírito. É fácil? Na verdade é impossível. Só o Espírito Santo sendo considerado nessas horas. Espírito Santo, me ajuda. Minha vontade é fazer isso aqui, mas eu quero fazer algo diferente. Eu vou renunciar à minha vontade, Senhor, e com o teu socorro me ajuda a fazer a vontade do Pai. E aí você vai desenvolvendo gradualmente. Aqui eu abro outro parênteses. O Espírito Santo não transforma o nosso caráter imediatamente. Agora tu não sente mais nada. O hormônio não se converte. Você vai ter que lutar contra os seus desejos. Mas o Espírito Santo permite que a gente enfrente situações que nos tentam a fazer o oposto do que deveríamos fazer. Agora eu abro um parênteses. Jovens, eu vou para os mais velhos, né? Pega todos nós. Vou para a academia. Eu não posso chegar na academia e já botar uma carga que já é para alguém que já desenvolveu mais, já é uma pessoa que está num nível maior. Eu tenho que colocar lá, às vezes começa com a vara, só aquela barra, e vou começando devagarzinho. Assim é o exercício da vida espiritual. Concurso público, e deixa eu te falar, quem está estudando para concurso público, toda vez os caras vão e jogam o cara lá para o nível nerd lá, o hard lá, que é pessoas que estão já anos e anos naquele exercício, e ninguém faz o básico. Estuda ali 20 minutos, para quem nunca estudou nem um minuto, estuda 20, para 10, vai lá, relaxa, fica lá procrastinando, fazendo qualquer coisa, depois volta mais 20, cresceu, no outro dia cresceu, vou 1 hora, não, sobe 10 minutos, 30 minutos. A educação alimentar, cortar tudo, não vai resolver, vai diminuindo. Amém? Assim é na vida espiritual. Não adianta tu querer cobrar, eu vou agora ser o cara mais, vou fazer um jejum de 24 horas, nunca fiz um de 6 horas, não dá. Vou ler a Bíblia de capa a capa, nunca li um capítulo, não, vou ler aqui um capítulo, vou ler aqui um trecho da Bíblia, amanhã eu vou ler um outro trecho, e não vai logo colocando um nível que você não, é gradualmente. É assim a vida espiritual, é assim a vida física. Não pode ser aquele radicalismo, eu vim do 0, eu já vou para o 100, não vai nunca dar certo. A tentação daquela coisa que inatingível, entendeu? 880 não
vai devagarzinho, gradativamente. E aí, em terceiro lugar, como Deus usa a tentação para formar nosso caráter? Primeiro, como é que Deus usa a tentação para formar o nosso caráter? Primeiro lugar, amor verdadeiro. Quando Deus quer que eu seja uma pessoa que caminha no caminho do amor verdadeiro, Ele vai colocar pessoas difíceis para mim aprender a amar. É assim a vida, irmão. Ei, Deus, eu quero andar no amor, eu quero ser uma pessoa que ama. Te prepara que vai vir pessoas difíceis para você lidar com elas com amor. Amém? Alegria autêntica, Senhor, eu quero andar em alegria. Fruto do Espírito, amor, alegria. Então, meu irmão, você quer andar em alegria? Vai surgir aflições. Para quê? Para você buscar a Deus. E quando está no meio da aflição, você busca a Deus. E aí você não vai viver de uma alegria efêmera que esse mundo às vezes proporciona. Você vai desfrutar da bem-aventurança, da felicidade, que é só Deus que proporciona. Quando você enfrenta aflições, provações, é Deus querendo te levar para experimentar uma circunstância de felicidade no meio do caos. Você vai ter um relacionamento. Irmãos, tem um hino aí que eu não decorei, mas os mais belos hinos foram feitos em tribulações. As mais belas poesias. Os maiores momentos de êxtase, de experiências com Deus, de explosão de alegria, é na hora da aflição. Quando você não tem mais nada. Quando você está ali anulado, eu não tenho mais o que fazer, Senhor. Pá! Deus, é agora. Ele explode dentro de você uma verdadeira felicidade. A paz genuína. Pastor, eu quero viver o fruto do Espírito da paz. Meu irmão, Ele vai cultivar essa paz no meio da confusão. Você vai ser colocado no meio do no meio do bagulho doido, irmão. No meio da bronca alta, que está todo mundo perturbado, mas você está lá em paz. Você vai irradiar paz. Ou você escolhe confiar em Deus para você viver em paz, ou você vai ceder às preocupações da vida. A gente tem esses dois caminhos. Ou eu vou confiar em Deus no meio da guerra, da zona de conflitos. Deus, eu confio em Ti. Sabe, aquela insegurança no ambiente de trabalho, aquele conflito externo, a gente é um mundo selvagem, né? A lei da selva, estão querendo me derrubar. Ou você vai ficar perturbado, agoniado, ou você vai confiar em Deus. Deus, foi Tu que me colocou aqui. Daqui ninguém me tira. O Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor me tira. Mas se o Senhor me tirar daqui, Senhor, eu sei o que vai acontecer. O Senhor vai me colocar em algo melhor. Pode até momentaneamente eu ir para alguma outra situação que aparentemente, porque a gente não gosta, a gente gosta de zona de conforto. A gente gosta de estabilidade, mas não existe na vida. E Deus não é o Deus que criou uma vida estática. Deus é um Deus, a vida é dinâmica, irmãos. Todas as horas a gente está mudando. Você já mudou aí várias vezes de posição, de estado de espírito, de estado mental. Toda hora está mudando. A vida é dinâmica. E aí eu aprendi isso a duras penas. Estou aqui hoje. Aí vem o chefe e diz: tu vai fazer isso. Aí tu já está ali, conseguiu desenrolar aquela função. Aí vem alguém e diz: não, agora tu vai fazer isso. Aí você fica todo desestabilizado. É ou não é? Fazer outra coisa que você não está. E aí, queridos, eu quero te dizer uma coisa: você vai ter paz genuína no meio das mudanças que acontecem naturalmente em todas as horas que a gente vai vivendo. Vai acontecendo mudanças na família, mudanças no trabalho, mudanças em todos os quesitos da vida. Você vai ter paz. E aí
fruto da paciência, longanimidade. Quando você vai desenvolver, você vai ser tentado nas situações que exigirão espera. Tu vai sentar na sala de espera da vida e vai ser tentado a perder as estribeiras. Eu não vou esperar coisa nenhuma aqui não, e chutar o pau da barraca e voltar lá para o final da fila. Ou você vai dizer: Senhor, eu espero em Ti, e eu vou ficar sentadinho aqui, pacientemente, aguardando em Ti, Senhor. Eu espero em Ti. E eu quero declarar que Deus vai te dar paciência, que Deus vai te dar paz, que Deus vai te dar alegria, que Deus vai te dar amor, e você vai vencer as tentações da vida, e você vai ter um caráter firmado e forjado em Deus, amém? E aí, queridos, em quarto lugar, como funciona a tentação? Como a tentação funciona? Primeiro, desejo. Ninguém diga de Deus sou tentado, porque Deus não tenta ninguém. Mas cada um é enredado, é atiçado, é preso pelas suas próprias cobiças. Então Satanás, ele usa os desejos pecaminosos, até legítimos, desejos legítimos, levando-nos a buscar atalhos ou ceder na hora errada. Irmãos, a vontade de Deus sempre, aparentemente, é mais trabalhosa. Satanás sempre vai colocar algo fácil. Tudo que é muito fácil, irmão, desconfie. A vontade de Deus aparentemente é mais trabalhosa. Quantos estão comigo nesse raciocínio? E aí não ceda aquele desejo. Segunda fase da tentação é a dúvida. Satanás sempre vai provocar uma dúvida sobre o que Deus disse. Não é certo o que o Senhor disse. Não vai ser assim. Sempre Satanás vai colocar a palavra de Deus, a voz de Deus, em questionamento. Isso é como funciona a tentação. Primeiro, ele trabalha nos nossos desejos, para a gente quebrar caminhos. Não quebre caminhos, não quebre etapas da vida, amém? Segundo, não ceda àquela voz que questiona a palavra de Deus. Terceira fase da tentação, engano. Satanás é o pai da mentira. Sempre ele vai apresentar falsos argumentos. Olha, você vai ser como Deus. Sempre trabalhando no nosso ego, sempre trabalhando no orgulho. Ele vai dizer: isso não é pecado não, tu está sendo besta, está todo mundo curtindo, tu tem que curtir. Quantos são comigo nesse raciocínio? Terceira fase, engano. E quarta fase é consumação do pecado, desobediência. A tentação vai culminar quando agimos, transformando aquela ideia, aquele desejo em pecado, praticando, sucumbindo, ou seja, caindo em tentação. Porque a tentação não é pecado, tentação é um desejo, mas ela evolui da fase lá da cobiça, da dúvida e do engano para a desobediência. A tentação sempre vai levar a gente para a desobediência. Segundo, eu quero, na verdade, quinto lugar, superando a tentação. Quem quer superar a tentação aqui? Você já viu como funciona. Agora nós vamos ver como que eu vou superar a tentação. Recuse. Para você superar, para mim superar a tentação, eu tenho que recusar ser intimidado por Satanás. Satanás vai querer te emparedar. A tentação faz parte da vida cristã. Jesus foi tentado, você também vai ser tentado. Resistir à tentação é um sinal de que Satanás reconhece sua ameaça. Quando você sente que você está sendo tentado, é porque você é uma ameaça para o inferno. O inferno vai tentar te intimidar para te desarticular. E aí você tem que ser o quê? Uma pessoa que se recusa a ser intimidada. Eu não vou.
lá vem o príncipe desse mundo, eu nada tenho nele e ele nada tem em mim. Eu me recuso. Segundo lugar, para me superar a tentação, entenda que ser tentado não é pecado. Ou seja, o pecado só ocorre quando nós cedemos à tentação. Deixa eu te falar uma coisa que ninguém me ensinou. Sentir desejo de pecado, todos nós sentimos. A diferença é que você e eu, em nome de Jesus, não vamos dar vazão àquele desejo. Amém? Martim Lutero disse: eu não posso impedir que um passarinho sente na minha cabeça desejo. Não posso impedir que ele venha na minha cabeça, mas eu posso impedir que ele faça um ninho na minha cabeça. Ou seja, o sentimento, o desejo, eu não posso, mas eu não posso deixar aquele desejo ficar morando em mim e despertando a carnalidade na minha vida. Vamos entender isso claramente? Amém? Diga assim: o passarinho, eu não posso impedir que ele venha, mas eu posso enxotar ele. Não vai fazer ninho aqui não, vai-te embora, vai perto do balcão. Entenda que ser tentado não é pecado. E uma questão crucial também, queridos. Acabou meu tempo, mas eu vou fechar com esse tópico aqui. Identificando seu padrão de tentação. Você precisa descobrir quando. Todos nós temos um padrão que o diabo vem na mesma. Ele não é criativo, ele não é inventivo, né? Ele não inventa muita coisa, não. Ele vai sempre naquela fragilidade, naquela área, naquele ponto fraco. E aí você sabe quando isso aqui já é uma tentação. Quando? Onde? Que local? E com quem? Sempre tem uma pessoa que é instrumentalizada pelo inferno para ativar aquela tentação. Então você precisa discernir isso. Quando, onde e quem te potencializa para isso. Satanás conhece as nossas fraquezas e ele vai explorar ali. Ele não vai onde eu sou forte. Esteja preparado. A Bíblia diz que nós devemos estar sede vigilantes, sede sóbrios e vigilantes. Amém? Sóbrio é o que? Eu não vou andar embriagado. Sóbrio não é a pessoa embriagada, sabe? Longe da realidade ali, sabe? Embebecido por coisas dessa vida, carregado de coisas, de cobiças dessa vida. Não, sóbrio, vigilante, atento, alerta. Da onde está vindo essa tentação? Então, se você está alerta, você vai ser estratégico. Não, aqui eu vou me dar mal, então eu vou por aqui. Essa pessoa aqui me potencializa para certa desobediência a Deus, então eu vou me afastar dela momentaneamente até eu triunfar. Isso aqui me deixa em risco. Não sei o que. Cada um tem o seu risco. E aí eu vou estar alerta. Não, mano, não vou nem chegar perto disso, porque isso me coloca em risco de queda e de derrota. Eu vou parar por aqui. Quero convidar você a ficar de pé. E eu quero declarar que você vai estar triunfando sobre qualquer área da tua vida, em nome do Senhor Jesus. Você vai estar crescendo através das tentações, em nome do Senhor Jesus. Amém?